Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o PH Trader, aqui do Manual da Bolsa. Vamos para mais um estudo aqui da nossa análise diária e análise de fechamento do mercado do mini índice para o nosso dia 30 de abril, beleza? Então a gente vai fazer aqui a nossa análise do dia 29 de abril, mas antes de mais nada, se você não é inscrito no canal, eu vou pedir para que você se inscreva, ative o sininho de notificações para o YouTube, sempre está te entregando em primeira mão todo o material que é produzido aqui, certo? Aqui na descrição do vídeo eu vou deixar alguns links úteis, que é o nosso link do grupo do Telegram, que é o grupo de estudos, o nosso grupo de materiais, e também tem alguns links aqui relacionados a alguns estudos que a gente já fez aqui no mercado. Como padrões de... como que a gente vai poder riscar linhas de Fibonacci, suporte e resistência, linhas de tendência de alta, como que a gente opera em padrão de martelo e por aí vai. A gente já tem uma infinidade de material que você... se você pegar aqui, entrar aqui no canal, se você pegar todo esse material e realmente se dedicar aqui, você vai com esse material que eu já estou postando aqui no YouTube, você vai conseguir se tornar um trader um pouco mais consistente, não, muito mais consistente aqui no mercado, certo? Que as operações que eu posto aqui para vocês, todo o nosso estudo aqui, são os estudos que eu faço no mercado quando ele está rolando aqui, beleza? Eu também posto lá no grupo do Telegram, então por isso que é muito importante que você entre lá e acompanhe com a gente lá toda a nossa discussão, todos os nossos estudos, beleza? Então, antes de mais nada aqui, de a gente começar a nossa análise, como de costume, vamos verificar aqui as nossas linhas de suporte e resistência. Então, aqui com as nossas linhas de suporte e resistência do dia anterior, o que a gente tem aqui? Ó? A gente tem as nossas linhas que a gente já traçou ontem, mínima, máxima, 50%, 25% e 75% da nossa variação do dia 28 de abril, e com essa variação a gente risca as nossas linhas pensando na nossa operação aqui no dia 29 de abril. Essas nossas linhas após o rompimento do topo do dia anterior, que seria esse nível, foram replicadas. Essa distância aqui para a nossa linha de máxima é a mesma distância da nossa linha de máxima aqui para cima. E daí a gente foi replicando apenas, seguindo os nossos níveis de 25%, o nosso nível de alvo 75% e o nosso nível de máxima do dia anterior, que ele está aqui embaixo, a gente também replicou ele lá para cima, de acordo com a nossa linha mínima aqui do nosso mercado no dia 28 de abril, beleza? Então, eu vou tentar ser o mais breve possível nesse vídeo para não se estender muito, beleza? Então, o que a gente teve aqui? Ó? No momento de abertura, a gente teve ele numa abertura próximo ao nível de resistência. Por que de resistência? Porque o nosso preço ele abriu nesse nível aqui, ó. Então ele abrindo aqui nesse nível, ele está próximo ao nível de resistência. Quem pôde observar aí no mercado conseguiu verificar que o preço ele tendeu a buscar esse nível aqui de linha, certo? Então se a gente está perto de um nível de resistência, a gente não pensa em fazer compra. Apesar dele ser um momento aqui de abertura do mercado, eu já expliquei para vocês também que nível de resistência a gente fica um pouco atento, tá? Ou nível de suporte. Se ele tivesse aberto próximo ao nível de suporte, seria complicado a gente fazer uma venda se ele começasse a descer próximo a esse nosso nível e tivesse uma abertura próxima a esse nível de suporte também, certo? Se ele está no meio do caminho ali, pode ser que ele feche também a nossa operação nesses níveis de suporte e resistência. Mas como aqui ele estava próximo ao nosso nível de resistência, a gente não pensava em compra aqui nesse nível, a gente só pensava em venda a partir dos 25 pontos no nível de venda. Obviamente ele deu essa esticada aqui, mas antes disso quem acompanhou conseguiu pegar. Ele fez a abertura nesse nível, ele testou para cima, depois disso ele testou para baixo e depois disso ele subiu lá e tendeu a retornar no nível de fechamento do candle aqui, certo? Que foi nesse nível aqui, por isso que ele deu essa formação do candle vermelho pra gente, beleza? Depois disso o preço ele já tendeu a respeitar essa nossa linha aqui de nível de resistência, conforme as nossas métricas que a gente sempre risca todos os dias. Ele desceu, subiu e aqui, pessoal, ele teve a formação de um arame, certo? Ele não estava aqui no nosso fundo, no nosso nível de suporte, que seria a máxima do dia anterior, mas ele era a indicação de um arame. Na indicação de um arame, a gente pensa em compra a partir do ponto de rompimento da máxima dele, certo? Então, a partir do rompimento de máxima, a gente pensava em compra. Como a gente não estava colado aqui com o preço no nosso nível de máximo do dia anterior, a gente não pensava em fazer uma compra aqui nesse nível, porque ele já estava basicamente fechando entre a mínima e a máxima aqui do nosso suporte para o próximo nível de resistência, ele estava com o corpo inteiro e com a zona de proteção de preço inteira nesse nível. Então a gente não pensa em fazer operação quando o candle em si ele está inteiro nesse nível, seja um engolfo, seja um maruboso, seja um arame,
seja até mesmo um doji. O doji a gente vai pensar não em fazer, quando ele está inteiro assim, nesse nosso nível, a gente não vai pensar em fazer operação de alvo nele, mas sim operação de scalp, de acordo com aquelas métricas que eu já passei nos vídeos para vocês. Então se você caiu aqui no canal agora, eu vou pedir para que você entre aqui no YouTube e assista todos os vídeos que tem muita técnica que eu passo aqui para vocês que vocês podem estar aplicando no mercado, beleza? Então aqui a gente só pensava em compra a partir desse nível aqui de rompimento, só que como o Keno ele também não buscou esse nível e a gente estava com o corpo inteiro aqui e as zonas de proteção de preço, no caso a máxima e a mínima estava tomado entre o suporte e a resistência desse nível, a gente não pensava em fazer operação nem de compra, nem de venda nesses níveis, beleza? Logo no seguinte aqui ele deu um candle aqui que a gente poderia dizer que quase foi um martelo aqui, só que também ele não estava nos nossos níveis de suporte e resistência, então fica um pouco complicado para a gente poder estar operando dentro dele. No doji ele estava no meio do caminho aqui. Quando ele está no meio do caminho, o doji é um dos únicos candles que a gente vai conseguir estar operando quando ele está entre os níveis de suporte e resistência, certo? Tanto nas extremidades como no meio do caminho, ele é um candle muito bom para a gente poder estar operando, beleza? Então se a gente estava vendo aqui ó, que ele estava fazendo topos mais baixos, se ele está fazendo topos mais baixos e quando aparece um doji, a gente pensa em que ele possa começar a reverter esse nosso nível, certo? Então a partir do ponto de rompimento aqui, da máxima dele, a gente pensa em compra até o nosso nível aqui, ó, o nosso nível de resistência. Obviamente, se você vê o que ele está começando a indicar força aqui para cima, você simplesmente vai embora com o preço, mas esse daqui era o range da nossa operação de scalp que a gente poderia estar fazendo aqui no preço, beleza? Depois disso ele foi, buscou o nosso alvo secundário aqui, que é a nossa réplica dos 50% em relação ao preço anterior. Então se você não sabe traçar as nossas métricas aqui dos níveis de suporte e resistência, aqui na descrição do vídeo também vai estar o vídeo de suporte e resistência explicando como que monta toda essa estrutura. Se você tiver dúvida ainda, entra lá no grupo do Telegram, pergunta lá que o pessoal lá sempre está ajudando um outro, eu também vou estar por lá ajudando. Então quem vê que você postou lá vai estar te auxiliando nessas suas dúvidas que você tem, beleza? Então depois disso, ele segurou aqui o preço, fazendo algumas indicações de doji pra gente, que poderia ser pontos de rompimento. Só que prestem atenção aqui, ó, que o nosso doji ele está acima do nosso nível de suporte. Por que suporte? Porque o preço fechou aqui em cima, ó, se o preço fechou acima dele, é nível de suporte. Então a gente não pensa em fazer venda aqui, certo? A gente só pensaria em fazer venda se ele tivesse tido a formação aqui embaixo, aqui, ó. Deixa eu tentar desenhar aqui para vocês visualizarem. Se ele tivesse tido essa formação aqui embaixo e dependendo como tivesse fechado aqui, obviamente não tinha como por causa do candle anterior, do nível de fechamento dele. Então, se tivesse feito um doji aqui e o fechamento dele sido aqui, a gente sim pensava em fazer uma operação de alvo se fosse a partir desse ponto de rompimento, tentando buscar um pouco mais aqui para baixo a nossa operação, beleza? Então a gente tentaria vir até mais ou menos aqui nesse nível, beleza? Então já que não foi, ele estava fazendo os fechamentos dele acima, o próximo também, que foi um doji, também foi um fechamento acima, então a gente não pensa em reversão do preço para a gente poder buscar os níveis mais baixos de operação. Aqui ele fez uma formação de um martelo para a gente. O que o martelo indica para a gente? Indica operação de alta. Então, a partir do ponto de rompimento dele, a gente pensa em fazer uma compra, certo? Só que, se vocês analisarem, a gente tem alguns subníveis aqui que o preço poderia segurar, que seria os nossos dojis aqui. Então, os dojis, se ele já segurou bastante aqui, a gente precisa aguardar um pouco, que ele vai começar a direcionar o mercado para a gente, para onde que ele pode estar indo buscar, beleza? Obviamente, isso aqui engana muita gente. Então aqui a gente faria o nosso ponto de compra a partir do rompimento, stop técnico, stop atrás do nível dele, certo? Obviamente quem está usando o stop financeiro possivelmente teria levado um stop nesse nível, mas quem usa o stop técnico, que é o stop mais correto, seria aqui atrás do próprio martelo. Então a partir do ponto de rompimento dele a gente pensa em compra, o preço deu uma segurada aqui, o nosso stop estava lá atrás, stop técnico, certo? Então a gente simplesmente acompanha o preço. Obviamente se ele descesse aqui a gente aceita o nosso stop para a gente não levar porrada na cara aqui, beleza? Então depois disso ele já indicou um rompimento aqui, a partir desse nível aqui ele já indicou um rompimento, buscou o nosso próximo nível que a gente risca de suporte e resistência. Se vocês perceberem, ele sempre sai de um nível e vai para o outro, ou seja, ele sai de um andar e vai para o outro. Ele saiu daqui, ele buscou lá em cima, saiu daqui de cima, buscou lá embaixo, obviamente, ele poderia ter buscado mais lá em cima? Sim. Então ele sempre vai seguir as nossas métricas, que a gente sempre traça de suporte e resistência,
Quem está no grupo já verificou que realmente ele segue as nossas métricas de suporte e resistência, ele sempre sai de um nível e busca o outro. Então é muito importante que você utilize essas técnicas também de price action aqui, para você estar levando para o seu gerenciamento aí, para suas operações diárias, beleza? Então saiu desse nível, buscou lá embaixo, saiu desse nível, buscou lá em cima de novo, ó, ele fica oscilando aqui dentro, ó, certo? Até que ele direciona, ó. Também foi lá em cima, encontrou um nível aqui de resistência, começou a descer de novo e ficou oscilando aqui dentro, beleza? Então depois disso, ó, desceu aqui de novo, a gente já tinha aqui alguns pontos que o preço ele tendeu a dar uma segurada aqui, então aqui a gente poderia pensar realmente em um nível de suporte se o preço estava vindo daqui de cima para baixo, beleza? Então se a gente pensa aqui como nível de suporte, o que eu sempre falo para o pessoal dentro do grupo, não deixa o preço simplesmente só chegar e você já fazer uma compra. Porque pode ser que o preço ele dá na tua cara aqui e você leve porrada. Obviamente, se você tem mais dinheiro na corretora, eu recomendo que você já posicione sim sua ordem de compra e você tenha em mente também como funciona a nossa estratégia de reversão de mão caso tenha um rompimento, tá? Então isso é muito importante para você poder pegar e levar para o seu operacional também, beleza? Então se você não tiver estratégia, não souber como utiliza ela, eu vou pedir para que você teste no simulador aqui e sempre pegue pelo menos de 2 a 3 confirmações de que o preço pode estar retornando, beleza? Então chegou aqui nesse ponto, a gente tem uma confirmação que é um suporte. O suporte a gente sabe que o preço ele tende a dar umas seguradas antes de um possível rompimento. Então aqui depois a gente teve uma indicação de um doji e o segundo candle a gente já teve mais uma outra indicação de doji, certo? Então aí a partir desse ponto a gente já pode verificar que ele fez fundos aqui, ó, 2 fundos mais alto, indicando uma tendência de alta, então a gente simplesmente risca a nossa linha de tendência. Obviamente, se ele vai dando pequenos rompimentos assim, a gente começa a reposicionar as nossas linhas, mas a gente tem 2 pontos, a gente já consegue riscar uma linha. Então, se ele está fazendo tendência de alta aqui já a partir do segundo candle, a gente pode pensar em uma compra a partir desse nível. Obviamente, você tem que verificar lá atrás o que aconteceu nesse nível. Vocês podem verificar aqui ó, que foi um nível que o preço ele tendeu a segurar, então a gente poderia dizer assim, aqui é um subnível de resistência do preço vindo de baixo para cima. Se ele é um subnível de resistência, pode ser que o preço segure. A gente já tinha alguns pontos aqui demarcados com isso, então aqui ele tendeu a dar uma segurada, beleza? Então, a partir do nível de rompimento, a gente pensa em compra. Então, a gente vem a partir do nível de rompimento, descolado do preço. Então, nesse nível aqui, a gente pensaria em fazer uma compra para ir buscar até o nosso próximo nível, que foi o que ele fez, certo? Então, a gente vai detalhando aqui, ó. Ele sai de um nível e busca o outro. Depois disso, você já fez sua operação, aguarda a próxima oportunidade no mercado. Se o mercado te indicar alguma coisa, beleza, aí você faz sua operação. Aqui ele fez uma formação de um martelo. Então, pessoal, vocês precisam verificar o que o preço está te dizendo, certo? Sempre você precisa fazer uma pré-análise, tá? O preço ele te indicou que ele fez uma formação de um martelo, ele está numa tendência de alta ou ele está numa tendência de baixa? O que o preço lá atrás está indicando para a gente? Então a gente precisa fazer toda uma análise de contexto, obviamente. Aqui não aconteceu. Que nem eu falei para vocês, aqui ó, fraciona o mercado. Se ele viesse buscar aqui, ó, a gente estava com o mercado fracionado de acordo com a nossa operação Mega Scalp. A partir do ponto de rompimento, que é o padrão que todo mundo explica, a gente iria com o preço. Beleza? Essa técnica funciona? Funciona. Simplesmente funciona assim. Só que se não foi, simplesmente você aguarda a próxima oportunidade. Você precisa tentar antecipar ao máximo possível suas análises, onde o preço pode dar uma segurada no mercado, e a partir desses pontos a gente já saber, se o preço chegar naquele nível, eu vou fazer isso. Meu stop vai estar posicionado de tal forma. Ou eu já sei, eu já entendo os padrões de candlestick, como que funciona a métrica deles, e eu já sei fazer o meu posicionamento do stop loss, eu já sei fazer um gerenciamento de risco. Então a gente precisa tentar antecipar essas nossas análises para que a gente chegue no mercado aqui e não fique esperando muito tempo. O mercado indicou para a gente tem que dar entrada. A gente não tem que ficar pensando muito. A gente simplesmente já pensou antes, já sabe se o preço indicar alguma coisa naquele nível, o que a gente vai fazer. Então antecipa sempre as suas análises. Se não aconteceu uma certa situação que você estava tentando prever que o mercado ia acontecer, o mercado vai te dar outras oportunidades. Então por isso que eu falo para vocês, não fique confiando, o preço vai subir, o preço vai cair, não sei o que. Analisa o momento do mercado, o que ele está indicando para você e faça a sua operação, certo? Muita gente fala aí, o mercado vai subir. Hoje o mercado vai subir por causa disso, por causa daquilo. Tá, mas beleza, o mercado ele vai subir, mas ele também vai cair. O preço ele anda em ondas, o tempo todo ele está andando em ondas. Vocês podem verificar aqui no mercado inteiro que ele está subindo e caindo.
Se você falar, ah, o mercado vai subir, ah, eu vou comprar aqui. Beleza, mas aí, o que vai acontecer? E se o preço tivesse caído aqui para depois buscar uma alta? Você ia aguentar toda essa porrada aqui do mercado? Para poder segurar todo esse preço aqui? Você ia aguentar, sei lá, 1.000 pontos, 2.000 pontos do seu gerenciamento de risco? Esse que é a questão. Aqui a gente está fracionando o mercado ao máximo para que a gente consiga aproveitar das micro-oscilações de mercado. Essa é a melhor forma da gente operar. A gente vai aproveitar muito mais a variação do preço. Por isso que a gente utiliza o price action, que é a ação do preço. O preço age e a gente reage com ele. Obviamente a gente sempre vai a favor da tendência dele. Se você for contra, fazer uma operação contra a tendência de mercado, que seja operação de scalp. Então a operação mega scalp aqui, ela é aplicada para você também pegar operações contra a tendência principal que ele está te indicando, certo? Então por isso que é muito importante que você aprenda isso. Se vocês forem pegar, por exemplo, indicador para vocês poderem fazer a operação, vocês não vão aproveitar a máxima oscilação de mercado. Porque o indicador ele vai indicar para você o momento de entrada atrasado. Então, indicador, o que o pessoal utiliza é para fazer operação de alvo. Só que para fazer operação de alvo, tem algumas estratégias que a gente precisa estar aplicando aqui, que a gente consegue no próprio Price Action já prever quando que a gente vai conseguir fazer operação de alvo. Então, o Price Action a gente vai utilizar para fazer a operação de scalp, aproveitar o máximo possível as pequenas oscilações de mercado, e tentar tirar o máximo de dinheiro dele. A gente não quer saber se o mercado vai descer ou se vai subir, se o mercado vai ter um circuit break, se não vai ter, se alguém acabou, sei lá, um político saiu do mercado, não saiu. Simplesmente, se o mercado foi contra a gente está posicionado um stop loss lá naquele nível. Se está posicionado um stop, você simplesmente levou o stop. O mercado vai te dar uma próxima oportunidade, certo? Então a gente vai aproveitar dessas oportunidades para poder fazer o nosso dinheiro. Então para de acreditar que o mercado ou vai subir ou vai cair. Começa a focar no entendimento do operacional. Como que a gente tem que operar nesse mercado para que a gente consiga realmente tirar dinheiro dele. Porque se você ficar acreditando... Eu já fui dessa forma. Eu ficava acreditando, o mercado vai subir e eu vou fazer uma compra aqui. Aí eu fazia uma compra lá, não sabia nem o que estava acontecendo. Eu já tinha em mente como que funcionava mais ou menos, os padrões de candlestick básico, mas eu ia na conversa dos outros, certo? O pessoal falava, o mercado vai subir. Aí eu ia lá fazer uma compra aleatória. Falava, o mercado vai subir. Aí o mercado descia, pegava meu stop. Por quê? Eu não tinha muito dinheiro para poder operar no mercado. Quando eu operava, eu tentava lá, colocava R$ 100, R$ 150 e ia tentando operar. Até que um dia a ficha caiu. Eu falei, não, pera lá, não é assim. Não é assim que funciona. O que eu preciso fazer? Tá, eu vou fazer análise disso aqui. Beleza, eu vou tentar fracionar o mercado. Tá, como que está mostrando a variação aqui para mim? Está mostrando isso, isso e isso. Aí eu já vou lá, faço um backtest e verifico que se repete muitas vezes no mercado. Então eu falo, opa, se repete muitas vezes no mercado, meu índice de acerto com a operação dentro dessa formação aqui, eu tenho um índice de acerto grande. Então se tem um índice de acerto grande, eu vou trazer para o meu operacional. Top. Aí eu passo para a próxima etapa, falar, vou aprender isso. Vamos fazer um backtest, vamos verificar lá atrás o que aconteceu. Vou abrir aqui no simulador, vou ficar aqui, sei lá, uma semana inteira estudando por 15 horas aí por dia para poder verificar o que está acontecendo. Obviamente não é todo mundo que tem esse tempo, mas se você tem tempo para estudar, aproveita para estudar realmente, porque se você não estudar, infelizmente você vai perder dinheiro nesse mercado. Não é fácil como muita gente fala, tá? Mas é muito compensador você estar operando aqui, se você sabe estar operando, certo? E quando você aprende realmente a operar, você não fica com medo. Porque você sabe que seu índice de acerto, de acordo com aquele backtest que você fez, é grande. Então você sabe que você vai tirar dinheiro do mercado, você só precisa ter paciência. E se você tiver paciência, você vai ganhar dinheiro. E se você tiver paciência, obviamente, paciência, um operacional muito bem definido, você vai conseguir, com certeza, tirar dinheiro desse mercado. Então para de ficar ouvindo muito falatório, isso aqui, aí você vai lá, só utiliza lá um pouquinho e já descarta. Mas você nem testou. Você não testou tempo suficiente para você ver se realmente funciona. Você malemar entendeu a ferramenta, como que funciona. Então é muito importante que você pegue realmente, estude, se dedique, porque compensa estar operando aqui na Bolsa de Valores, beleza? E eu quero que realmente o grupo, que nem eu falei lá pro pessoal hoje, eu peço que entendam que não foi uma bronca, certo? Foi mais um conselho mesmo para que vocês realmente foquem no que está sendo passado aqui, beleza? Siga as dicas que eu estou dizendo para vocês, eu já passei por muita coisa também, muita coisa não funcionou, eu estudei muito também e o Price Action foi o que mais deu resultado aqui, beleza? E eu já tenho alguns alunos aí antes mesmo do grupo, que a gente já estudava junto, que já teve resultados também. Obviamente o pessoal está dentro do grupo lá agora também, já teve resultados e está acompanhando com a gente aí até hoje, beleza?
Então vamos fazer aqui a nossa análise pensando para o nosso dia 30, para a gente poder traçar aqui as nossas métricas, beleza? Então eu vou apagar aqui as nossas linhas para não atrapalhar a gente, beleza? Então se você não se inscreveu no canal ainda, eu vou pedir para que você se inscreva, ativa o sininho de notificações, para você sempre ficar por dentro de tudo que é postado aqui, certo? E, pessoal, se dedica, foca, tá? Foca aqui que realmente compensa estar operando nesse mercado, certo? Então, se você não entendeu ainda como que funciona aqui nossas métricas de linhas de suporte e resistência, eu vou pedir para que você pegue na descrição aqui o vídeo de suporte e resistência e assista ele completo, beleza? Se tiver dúvidas, só gritar lá no grupo do Telegram que eu vou estar auxiliando, o pessoal lá também vai estar se ajudando um ao outro, beleza? Então aqui a gente já tem nossas métricas de preço mínimo, aqui os nossos 25% de operação, o nosso alvo, que geralmente eu coloco a verde pontilhado aqui, tracejado, e aqui os nossos 75% de operação na cor branca também, e a nossa linha de máxima. Aqui eu vou estar riscando nossa linha de tendência de alta também, certo? Vou riscar essa linha de tendência de alta, e vou colocar mais uma linha de tendência de alta aqui, porque eu estou vendo que o mercado está respeitando alguns níveis aqui. Então a gente vai operar com duas linhas de tendência de alta principais amanhã, que a gente vai seguir no mercado e não vai apagar elas durante todo o nosso período aí de operação, certo? Então o que a gente vai ter aqui pensando para o nosso dia 30? Caso ele rompa esse topo aqui, a gente simplesmente vai com o preço, como eu sempre digo para vocês. Você simplesmente pega as nossas linhas aqui de suporte e resistência e vai replicando lá para cima de acordo com a nossa estratégia, beleza? Caso o preço venha já buscando esse nível aqui, pode ser que ele respeite essa nossa linha de tendência de alta e ele vem aqui para fazer um fechamento de gap de acordo com o nosso nível de fechamento aqui, tá? Do nosso dia 29. Então pode esperar um possível fechamento de gap aqui, beleza? Obviamente, se não indicar um fechamento de gap, tender a romper aqui, você simplesmente vai com o preço, verifica os pontos, começa a fracionar eles para poder verificar onde o preço ele pode tender a dar uma repicada aqui na nossa variação, beleza? Então a gente tem subníveis aqui que a gente pode estar traçando de suporte e resistência, como eu sempre já venho explicando aí para vocês, beleza? Esses subníveis a gente vai traçando de acordo com que o gráfico vai se movimentando e a gente vai vendo que precisa ser reposicionado esses nossos subníveis de suporte e resistência. As linhas de tendência, as linhas de suporte e resistência principal a gente mantém durante todo o dia de operação e os nossos subníveis a gente pode estar reposicionando, beleza? Então, caso o preço já chegue aqui no nosso alvo, bem aqui na nossa linha verde, que é o nosso alvo, a gente aguarda uma definição de mercado. Se subir, a gente simplesmente vai embora com ele, analisa aqui atrás o contexto de operação, onde foi os níveis que o preço tendeu a dar uma segurada, certo? E a gente simplesmente vem operando com ele sempre, beleza? Aqui atrás também é a mesma coisa, a gente faz uma análise dos subníveis que ele pode estar segurando e a gente simplesmente aguarda algumas confirmações para a gente poder estar operando aqui, principalmente se a gente tem conta pequena, certo? Pode ser que ele também venha descendo aqui, segurando alguns subníveis, e aqui atrás não tem muita coisa que impeça que o preço desça direto, certo? Aqui é apenas uma análise. Obviamente, se o preço tender a segurar, mostrar algumas movimentações para a gente simplesmente aguarda algumas confirmações de mercado, ou se você está em dúvida, simplesmente não entra nessa operação, faz alguma anotação aí para depois você estudar, fazer um backtest aqui no gráfico e verificar o que foi que aconteceu, se já teve várias repetições assim no mercado, para a gente verificar como que a gente deveria estar agindo de acordo com aquilo que o gráfico está mostrando para a gente, que a gente não sabe utilizar aqui ainda nas nossas operações, beleza? Caso rompa aqui o nosso nível de fundo também, você simplesmente vai embora com o preço e replica as nossas linhas de suporte e resistência principal aqui, de acordo com a nossa análise que a gente sempre faz, beleza? Então, se o vídeo te ajudou, eu vou pedir para que você curta ele, compartilhe também, se possível, com os amigos, com os familiares. E é muito importante que você também entre no grupo do Telegram, que o link vai estar aqui na descrição do vídeo. Tem o nosso grupo de estudos, o nosso grupo de materiais. E eu também vou pedir para que você se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para o YouTube sempre estar te reportando quando tiver um vídeo novo aqui, certo? Então eu já me estendi muito e a gente fica por aqui, beleza? Eu encontro vocês lá no grupo do Telegram, para amanhã a gente estar operando junto aí, fazendo uma análise de mercado. E bons trades para você amanhã. Um grande abraço e até mais.